Na madrugada de 19 de janeiro de 2017, um incêndio rompeu o silêncio de uma área tranquila de Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro. As primeiras pessoas que perceberam as chamas imaginaram que fosse mais um incêndio como tantos outros que os bombeiros estavam acostumados a atender. A propriedade atingida era uma pousada conhecida na região, frequentada por turistas durante boa parte do ano. Enquanto equipes de emergência tentavam controlar o fogo, outro chamado chegava quase ao mesmo tempo. Desta vez, não era uma casa, era um carro. O veículo queimava em uma estrada a poucos quilômetros dali. Quando os bombeiros conseguiram conter as chamas, encontraram um corpo completamente carbonizado dentro do porta-malas. Naquele instante, ninguém sabia exatamente quem era a vítima. Mas bastou identificar o veículo para que duas ocorrências aparentemente distintas passassem a fazer parte da mesma investigação. A pousada incendiada e o carro queimado pertenciam à mesma pessoa, Loal Brás, a mulher que havia levado a música brasileira para os 4 cantos do planeta. A voz que embalou milhões de pessoas com um dos maiores sucessos internacionais da história do Brasil. Em poucas horas, o país inteiro voltaria a ouvir seu nome. Mas, dessa vez, não por causa da música. A investigação que começava naquela madrugada levantava uma pergunta difícil de responder. Como uma artista admirada por gerações, que havia acabado de vencer um câncer e fazia planos para voltar aos palcos, terminou sozinha, dentro do próprio carro, em circunstâncias tão violentas? Naquele momento, surgiram muitas hipóteses. Um crime encomendado, um assalto que saiu do controle, alguém ligado ao passado da cantora, um antigo desafeto. Mas nenhuma dessas possibilidades explicaria o que realmente havia acontecido. Porque a resposta estava muito mais perto do que qualquer investigador poderia imaginar. Ela caminhava diariamente pelos corredores da pousada, cumprimentava funcionários, observava a rotina da casa e, durante apenas 15 dias, reuniu todas as informações necessárias para colocar em prática um plano que destruiria uma vida construída ao longo de mais de 6 décadas. Mas, para entender como essa história chegou até aquela madrugada, precisamos voltar muitos anos, muito antes da fama, muito antes da lambada, muito antes de o mundo conhecer o nome Loal Brás. Porque antes de se tornar uma das vozes brasileiras mais conhecidas do planeta, ela era apenas uma menina apaixonada por música. E foi essa paixão que mudou completamente o destino da sua vida. Loal Brás Vieira Machado nasceu no dia 3 de junho de 1953, no Rio de Janeiro. A música não entrou em sua vida por acaso. Ela praticamente nasceu cercada por ela. O pai era maestro e comandava uma orquestra. A mãe era pianista clássica. Dentro de casa, ensaios, partituras e instrumentos faziam parte da rotina da família. Antes mesmo de aprender a ler, Loal já demonstrava uma facilidade incomum para perceber ritmos e reproduzir melodias. Ainda criança, começou a estudar piano. Pouco tempo depois, descobriu que sua maior habilidade não estava apenas nas teclas, mas na voz. Era uma voz diferente, potente, precisa, capaz de transitar entre estilos completamente distintos sem perder personalidade. Enquanto outras crianças sonhavam com profissões tradicionais, Loal já sabia exatamente o que queria fazer pelo resto da vida. Queria cantar. Na adolescência, começou a se apresentar em pequenos eventos e chamou a atenção pela facilidade com que interpretava gêneros diferentes. Cantava samba, bossa nova, jazz, música popular brasileira e músicas internacionais com a mesma naturalidade.
Quem trabalhava com música naquela época costumava dizer que existiam cantores que aprendiam técnica ao longo dos anos. E existiam aqueles que simplesmente nasciam com um dom. Loaloa fazia parte do segundo grupo. Foi justamente essa versatilidade que abriu as primeiras portas da carreira profissional. Durante anos, trabalhou ao lado de alguns dos maiores nomes da música brasileira, participando de gravações e apresentações que lhe deram uma experiência rara para uma artista tão jovem. Ela ainda estava longe da fama internacional, mas aprendia diariamente observando músicos experientes, entendendo como funcionavam os palcos, os estúdios e a indústria da música. Sem perceber, estava construindo a base que transformaria sua carreira alguns anos depois. Na metade da década de 1980, tomou uma decisão que surpreendeu muita gente. Deixou o Brasil. Não era uma escolha simples. Naquele momento, ela ainda não era conhecida pelo grande público. Ir para outro país significava praticamente recomeçar do zero. Mesmo assim, acreditava que precisava viver novos desafios. Escolheu Paris. Foi uma mudança arriscada. Ela deixou para trás familiares, amigos e boa parte da carreira construída até então para tentar encontrar espaço em um mercado completamente diferente. Os primeiros meses foram difíceis. A adaptação ao idioma, a distância de casa, a necessidade de reconstruir contatos profissionais. Nada aconteceu rapidamente, mas Loaloa nunca foi conhecida por desistir diante das dificuldades. Enquanto procurava oportunidades, continuava estudando música, aperfeiçoando o repertório e participando de testes para grupos e produções que surgiam na França. Foi durante um desses testes que sua vida mudou para sempre. Produtores procuravam uma cantora para integrar um novo projeto musical. A ideia era reunir influências latinas, caribenhas e brasileiras em um único grupo. Várias artistas participaram da seleção. Loaloa não era a mais jovem entre elas. Também não era o perfil inicialmente imaginado pelos produtores. Mas bastaram poucos minutos de apresentação para que qualquer dúvida desaparecesse. Sua voz ocupava o ambiente de uma forma impossível de ignorar. Ela foi escolhida. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela decisão daria origem a um dos maiores fenômenos musicais da história. O grupo recebeu o nome de Kaoma. Poucos meses depois, gravava uma música que mudaria completamente a trajetória de todos os envolvidos. Chorando se foi. Era impossível prever o que aconteceria em seguida. A canção atravessou fronteiras numa velocidade impressionante. Rádios, programas de televisão, discotecas, novelas. Em poucos meses, a lambada deixou de ser apenas um ritmo brasileiro e se transformou em uma febre mundial. O sucesso foi tão grande que milhões de pessoas passaram a associar imediatamente aquela voz a uma única canção. Mas por trás daquele fenômeno existiam décadas de estudo, dedicação e trabalho que quase ninguém conhecia. Para o público, o sucesso parecia ter acontecido da noite para o dia. Para Loaloa, era a recompensa de uma vida inteira dedicada à música. O impacto foi imediato. Em menos de um ano, a música que tinha a voz de Loaloa deixou de ser apenas um sucesso de rádio para se transformar em um fenômeno cultural. Não era apenas uma canção, era uma dança, um estilo, uma moda. Academias passaram a oferecer aulas de lambada, clubes organizavam concursos, programas de televisão exibiam apresentações praticamente todos os dias. Em diferentes países, pessoas que nunca haviam pisado no Brasil aprenderam a cantar versos em português sem sequer entender o significado da letra.
A voz de Loalwa chegava onde poucos artistas brasileiros haviam conseguido chegar. O Kaoma vendeu milhões de discos, realizou turnês internacionais e colocou a música brasileira em um mercado que, até então, parecia distante para a maioria dos artistas nacionais. Durante anos, aeroportos substituíram a tranquilidade de casa. Um país em um dia, outro continente na semana seguinte. Entrevistas, ensaios, programas de televisão, shows para milhares de pessoas. Era uma rotina intensa, mas que fazia sentido para alguém que havia sonhado com a música desde a infância. Enquanto isso, sua voz se tornava uma das mais reconhecidas do planeta. Poucos artistas brasileiros conseguiram alcançar uma projeção internacional semelhante. Mas nenhum sucesso permanece exatamente igual para sempre. Como acontece com praticamente todos os grandes fenômenos da música, o interesse do público começou, aos poucos, a mudar. Novos estilos surgiam, outros artistas ocupavam espaço. O mercado se transformava. Isso não significava o fim da carreira de Loalwa. Significava apenas o encerramento de um capítulo extraordinário. Ela continuou cantando. Gravou novos trabalhos. Participou de projetos diferentes. Apresentou-se em diversos países e jamais deixou de fazer aquilo que mais amava. Ao mesmo tempo, também construía sua vida pessoal. Casou-se, teve filhos e passou a dividir o tempo entre a carreira artística e a família. Quem a conhecia de perto costuma descrevê-la como uma mulher disciplinada, perfeccionista e extremamente dedicada ao trabalho. Nos palcos, era expansiva. Fora deles, preferia uma vida mais reservada. Com o passar dos anos, decidiu voltar definitivamente ao Brasil. Não porque tivesse desistido da música, mas porque sentia a necessidade de desacelerar. Depois de décadas vivendo entre aeroportos, hotéis e turnês, queria encontrar um lugar onde pudesse recuperar parte da tranquilidade que a fama naturalmente havia tirado. Foi assim que escolheu Saquarema. A cidade litorânea reunia exatamente aquilo que procurava: natureza, silêncio, uma rotina mais simples. Ali, adquiriu uma propriedade e transformou o espaço em uma pousada. O local rapidamente passou a atrair turistas curiosos para conhecer não apenas a hospedagem, mas também a dona daquele lugar. Era comum encontrar fotografias de diferentes momentos da carreira espalhadas pelos ambientes. Prêmios, discos, lembranças das turnês internacionais. Tudo fazia parte da decoração, não como ostentação, mas como capítulos de uma história que ela fazia questão de preservar. Os hóspedes frequentemente se surpreendiam ao perceber que a cantora circulava normalmente pela pousada. Conversava, recebia visitantes, perguntava se estava tudo bem, tratava funcionários e clientes com a mesma atenção. Para muitos, aquela simplicidade era inesperada. Era difícil imaginar que uma mulher cuja voz havia atravessado continentes levasse uma vida tão discreta. Foi justamente nesse período que surgiu outro desafio. Em 2015, Loalwa recebeu o diagnóstico de um câncer. Mais uma vez, sua vida precisou parar. Vieram consultas, exames, tratamentos. Momentos de incerteza que permaneceram restritos ao círculo mais próximo. Ela enfrentou a doença da mesma forma como enfrentou todos os obstáculos anteriores, sem desistir. Quando o tratamento terminou e os médicos confirmaram uma recuperação animadora, Loalwa voltou a fazer planos. Falava sobre novas apresentações, estudava maneiras de reunir músicos novamente. Concedia entrevistas demonstrando entusiasmo com o futuro. Havia uma sensação clara de recomeço. Era como se, depois de
vencer tantas etapas da vida, finalmente pudesse aproveitar um período de paz. Mas, enquanto ela organizava esse novo capítulo, alguém observava cada detalhe daquela rotina. Alguém que chegaria à pousada como um funcionário temporário e que levaria apenas 15 dias para transformar aquele lugar, construído para representar um recomeço no cenário da última história da vida de Loaloa Brás. Nos primeiros dias de janeiro de 2017, a pousada se preparava para mais uma temporada de verão. Embora o movimento das festas de fim de ano já tivesse diminuído, ainda era um período de bastante trabalho. Como fazia em outras temporadas, Loaloa decidiu reforçar a equipe com funcionários temporários. Era uma prática comum. Receber mais hóspedes significava precisar de mais pessoas para cuidar da limpeza, da manutenção, da recepção e da entrada de veículos. Foi nesse contexto que Wallace de Paula Vieira chegou à pousada. Ele tinha apenas 23 anos. Para Loaloa, era apenas mais um funcionário contratado para ajudar durante algumas semanas. Nada indicava que aquela decisão mudaria completamente o rumo de sua vida. Wallace começou a trabalhar normalmente. Cumprimentava hóspedes, executava pequenas tarefas, abria e fechava o portão principal. Circulava pelos jardins, acompanhava a rotina da propriedade sem chamar atenção. Era exatamente isso que o tornava perigoso. Quanto menos despertava desconfiança, mais liberdade tinha para observar tudo ao seu redor. Em poucos dias, passou a conhecer detalhes que apenas alguém de dentro conseguiria perceber. Sabia quais áreas permaneciam vazias durante determinados horários. Conhecia os caminhos entre a residência principal e a pousada. Percebia quando funcionários terminavam seus turnos. Entendia como era a rotina de Loaloa. Mas havia outra coisa que despertou seu interesse. As paredes da pousada exibiam parte da trajetória daquela mulher. Discos de ouro, fotografias, certificados, prêmios recebidos ao longo de décadas de carreira. Para qualquer visitante, aqueles objetos representavam lembranças de uma artista que havia conquistado reconhecimento internacional. Para Wallace, representavam dinheiro. Segundo as investigações, ele acreditava que aqueles discos possuíam grande valor financeiro por serem feitos de ouro. Era uma conclusão completamente equivocada, mas suficiente para alimentar um plano. Durante esse mesmo período, Wallace também descobriu que Loaloa costumava guardar uma quantia em dinheiro dentro da propriedade. Era um hábito antigo, mantido por muitas pessoas que administravam pequenos negócios. Somando o dinheiro em espécie aos prêmios expostos na pousada, Wallace passou a acreditar que havia encontrado um alvo fácil. O que chama a atenção é a velocidade com que tudo aconteceu. Ele não trabalhou meses naquele lugar. Não conquistou a confiança da vítima durante anos. Em cerca de 15 dias, já conhecia informações suficientes para planejar um crime. Mas ele sabia que dificilmente conseguiria executar tudo sozinho. Foi então que procurou duas pessoas de sua confiança: Gabriel Ferreira dos Santos, Lucas Silva de Lima. Segundo a investigação, Wallace apresentou a ideia como um roubo. Os três discutiram a melhor forma de entrar na propriedade, quais objetos pretendiam levar e qual seria o momento mais favorável para agir. Nenhum deles desconhecia as consequências daquela decisão. Todos sabiam que Loaloa morava na residência. Todos sabiam que havia risco de encontrá-las durante a ação. Mesmo assim, seguiram em frente. Enquanto isso, Loaloa continuava vivendo exatamente como fazia desde que chegara a Saquarema. Recebia hóspedes,
conversava sobre música, planejava novos projetos, mantinha contato com amigos e familiares. Nada indicava que alguém tão próximo estivesse transformando sua própria rotina em um mapa para cometer um crime. Talvez esse seja um dos aspectos mais perturbadores dessa história. Loalua não abriu a porta para um estranho que apareceu no meio da noite. Ela abriu espaço para alguém que via todos os dias, alguém que cumprimentava pela manhã, alguém em quem confiou o suficiente para permitir que circulasse livremente por um lugar que representava sua casa, seu trabalho e boa parte de sua história. Essa confiança seria usada contra ela. Na noite de 18 de janeiro, Wallace já não estava pensando em cumprir mais um turno de trabalho. Ele acreditava que, poucas horas depois, deixaria aquela pousada carregando uma fortuna. O que ele ainda não sabia era que, ao tentar esconder o crime, cometeria uma sequência de erros que permitiria à polícia reconstruir praticamente cada passo daquela madrugada. E seria justamente o primeiro desses erros que começaria a desmontar o plano quase imediatamente depois da morte de Loalua. Wallace acreditava que havia pensado em tudo. Conhecia a rotina da pousada. Sabia onde estavam os objetos que pretendia levar. Escolhera um horário de pouca movimentação. E, principalmente, acreditava que conseguiria convencer a polícia de que também havia sido vítima da ação dos criminosos. Era um plano que parecia simples, mas carregava um problema comum em muitos crimes cometidos por pessoas sem experiência. Ele dependia de que todos os envolvidos agissem exatamente como haviam combinado. E isso raramente acontece. Enquanto Wallace tentava construir a versão que apresentaria aos investigadores, Gabriel e Lucas precisavam lidar com situações que não estavam previstas. Cada decisão tomada depois do crime aumentava o risco de deixar rastros. Cada minuto tornava mais difícil controlar o que aconteceria dali em diante. Foi justamente nessa etapa que o plano começou a desmoronar. Os investigadores perceberam rapidamente que a narrativa apresentada por Wallace era organizada demais para alguém que acabara de sobreviver a um ataque tão violento. Ele descrevia a ação com segurança. Lembrava detalhes específicos, mas demonstrava pouca emoção ao falar sobre o desaparecimento da própria patroa. Além disso, alguns elementos simplesmente não se encaixavam. Se homens desconhecidos haviam invadido a pousada apenas para roubar, por que incendiar parte da propriedade? Se o objetivo era fugir rapidamente, por que levar a vítima? E, principalmente, por que deixar justamente um funcionário vivo para contar toda a história? Essas perguntas começaram a orientar os primeiros interrogatórios. Enquanto uma equipe analisava a cena do crime, outra reconstruía os últimos passos de Wallace. Os horários, as ligações, os deslocamentos, as pessoas com quem havia mantido contato nas horas anteriores. Pouco a pouco, a imagem de uma testemunha começou a perder força. No lugar dela, surgia alguém que parecia saber muito mais do que deveria. A investigação também revelou outro detalhe importante. Wallace havia chegado à pousada havia pouco mais de 2 semanas. Era pouco tempo para conquistar a confiança de todos, mas suficiente para aprender exatamente aquilo que precisava: a disposição dos ambientes, a rotina dos funcionários, os horários de menor circulação, a localização da residência de Loalua. Nada indicava improviso, pelo contrário. Os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que o crime havia sido planejado desde os primeiros dias em que Wallace começou a trabalhar ali. E, se essa hipótese estivesse correta, a polícia precisava responder outra pergunta. Gabriel e Lucas
participaram de toda a preparação ou foram convencidos apenas nos últimos dias? Essa resposta ajudaria a definir o papel de cada um no crime. E não demoraria para aparecer, porque, pressionados pelas evidências que começavam a surgir, os três já não conseguiriam sustentar a mesma versão por muito tempo. A polícia decidiu separar os três suspeitos durante os interrogatórios. Era uma estratégia comum em investigações desse tipo. Quando cada pessoa é ouvida isoladamente, pequenas diferenças entre os depoimentos costumam aparecer com rapidez. Horários deixam de coincidir. Sequências de acontecimentos mudam. Detalhes que pareciam insignificantes passam a revelar quem está dizendo a verdade e quem tenta construir uma versão conveniente. Foi exatamente o que aconteceu. À medida que os investigadores confrontavam as informações obtidas na perícia com os relatos dos envolvidos, a história apresentada por Wallace começava a perder credibilidade. Os próprios elementos da cena do crime desmentiam parte do que ele afirmava. Enquanto isso, Gabriel e Lucas demonstravam insegurança crescente. A pressão dos interrogatórios aumentava a cada nova pergunta. Eles percebiam que a polícia já possuía muito mais informações do que imaginavam. O silêncio começou a dar lugar às contradições. As contradições abriram espaço para as primeiras confissões. Poucas horas depois, a investigação sofreu uma mudança definitiva. Aquilo que havia começado como um homicídio cercado de dúvidas passou a ter uma sequência lógica. Os investigadores conseguiram reconstruir praticamente toda a movimentação dos três envolvidos, desde o planejamento até as tentativas de ocultar o crime. Também ficou claro que o objetivo inicial era praticar um roubo. Mas, em algum momento da execução, a decisão de eliminar Loaua passou a fazer parte do plano. Era a única forma que encontraram para impedir que ela identificasse os autores. Essa conclusão mudava completamente o enquadramento da investigação. Já não se tratava apenas de um patrimônio levado durante uma invasão. Tratava-se de um crime planejado que terminou com a morte da vítima para garantir a impunidade dos responsáveis. Com as confissões e as provas reunidas, os três foram presos. A notícia causou surpresa em Saquarema. Muitos moradores esperavam que a investigação apontasse para alguém desconhecido, talvez uma quadrilha especializada ou criminosos de fora da cidade. Em vez disso, descobriram que um dos responsáveis havia circulado pela pousada durante dias sem despertar qualquer desconfiança. Era alguém que cumprimentava funcionários. Conversava normalmente. Conhecia cada espaço da propriedade. A sensação de segurança construída por Loaua havia sido usada contra ela. Enquanto a investigação avançava, outro aspecto do caso passou a chamar a atenção da imprensa. Os objetos levados durante o crime tinham valor muito inferior ao imaginado pelos criminosos. O dinheiro encontrado nunca justificaria a violência empregada. O disco de ouro, que Wallace acreditava representar uma fortuna, possuía um valor simbólico muito maior do que comercial. A polícia concluiu que os três haviam destruído uma vida inteira por bens que jamais mudariam a realidade financeira de qualquer um deles. Essa constatação tornou o caso ainda mais difícil de compreender. Loaua não foi vítima de uma disputa antiga. Não havia conflito pessoal. Não existia vingança. Ela morreu porque cruzou o caminho de pessoas que enxergaram oportunidade onde ela enxergava confiança. Durante o andamento do processo, familiares, amigos e colegas de profissão passaram a recordar quem Loaua realmente era. As homenagens vieram de diferentes partes do mundo.
artistas que dividiram palcos com ela, músicos que haviam acompanhado sua trajetória, pessoas que conheceram a cantora muito antes do sucesso internacional. Em praticamente todos os depoimentos aparecia a mesma lembrança. Loálua era descrita como uma mulher generosa, dedicada à música e sempre disposta a incentivar novos talentos. Essa imagem contrastava de forma dolorosa com a violência do crime. Quanto mais o público conhecia a mulher por trás da artista, mais difícil se tornava aceitar a forma como sua história havia terminado. Mas ainda faltava uma etapa importante. A justiça precisava decidir qual seria a responsabilidade de cada um dos 3 envolvidos. E seria durante o julgamento que todos os detalhes daquela madrugada seriam reconstruídos oficialmente, encerrando qualquer dúvida sobre a participação de cada acusado. Com a conclusão das investigações, o caso foi encaminhado para a justiça. A essa altura, já não existiam dúvidas sobre quem havia participado do crime. O desafio do processo passou a ser outro: determinar exatamente a responsabilidade de cada um dos acusados e compreender até que ponto o plano havia sido elaborado antes da invasão da pousada. Ao longo das audiências, promotores apresentaram laudos periciais, depoimentos de policiais, relatos de testemunhas e as provas reunidas durante a investigação. Cada elemento reforçava a mesma conclusão. O crime não havia sido fruto de um impulso. Também não era consequência de uma discussão inesperada. Tratava-se de uma ação planejada, executada por pessoas que tiveram tempo suficiente para avaliar o que pretendiam fazer e, ainda assim, decidiram seguir em frente. As defesas tentaram apresentar versões diferentes para reduzir a responsabilidade dos acusados. Em determinados momentos, procuraram atribuir a iniciativa apenas a um dos envolvidos. Em outros, buscaram convencer o tribunal de que nem todos conheciam a dimensão do que aconteceria naquela noite, mas a sequência dos acontecimentos dificultava essa interpretação. A preparação, a divisão das tarefas, o transporte da vítima, a tentativa de destruir provas, tudo demonstrava uma atuação conjunta. Ao final do julgamento, Wallace de Paula Vieira foi condenado pelo homicídio de Loálua Brás e pelos demais crimes relacionados ao caso. Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima também receberam condenações pela participação na ação criminosa. Com a sentença, encerrava-se o processo judicial. Mas não o impacto provocado por aquela história. A morte de Loálua gerou uma onda de homenagens dentro e fora do Brasil. Artistas de diferentes gerações lembraram sua importância para a música brasileira. Programas de televisão exibiram imagens de apresentações históricas. Jornais internacionais voltaram a destacar a voz que havia levado a lambada ao mundo. Muitas pessoas descobriram apenas naquele momento que, por trás daquele sucesso mundial, existia uma cantora com uma trajetória muito maior do que uma única música. Uma artista que atravessou décadas de carreira, que venceu mudanças de mercado, que enfrentou uma doença grave, que decidiu recomeçar quando muitos imaginavam que já havia encerrado seu ciclo profissional. Talvez seja justamente isso que torne essa história tão difícil de aceitar. Loálua não estava vivendo um período de decadência. Também não havia desaparecido da música. Ela construía uma nova fase. Administrava a pousada durante o dia. Planejava novos projetos. Voltava a falar sobre apresentações. Olhava novamente para o futuro. Tudo indica que acreditava ter encontrado o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira. Foi exatamente quando esse novo capítulo começava que sua história foi interrompida.
Mas existe um detalhe que permanece como um dos aspectos mais simbólicos de todo esse caso. Wallace acreditava que os discos de ouro representavam uma fortuna. Na realidade, o verdadeiro valor daqueles objetos nunca esteve no metal. Estava naquilo que eles simbolizavam. Cada disco representava milhares de horas de estudo, anos longe da família, ensaios, viagens, palcos, sacrifícios, a conquista do respeito de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nada disso poderia ser transformado em dinheiro. E ainda assim, foi justamente essa interpretação equivocada que ajudou a alimentar um crime que destruiu uma vida inteira. No fim, o que ficou não foi o incêndio, nem o carro queimado, nem a violência daquela madrugada. O que permanece é a lembrança de uma mulher que fez da música sua razão de viver e cuja voz continua atravessando gerações muito depois de sua partida. Porque a carreira de Loalwa Brass não terminou naquela estrada em Saquarema. Ela permanece viva cada vez que alguém reconhece os primeiros acordes de uma canção que marcou uma época inteira. E talvez essa seja a maior ironia dessa história. Os homens que acreditavam estar roubando riqueza jamais compreenderam que a verdadeira riqueza de Loalwa nunca esteve dentro da pousada. Ela estava em algo que ninguém seria capaz de incendiar. Sua voz. Antes de encerrar este documentário, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Você acredita que crimes como esse poderiam ser evitados com processos de contratação mais rigorosos? Ou a confiança continuará sendo uma das maiores vulnerabilidades de qualquer pessoa? Sua participação ajuda a manter esse debate vivo e fortalece o trabalho do Arquivo Criminal. Obrigado por acompanhar este documentário até o fim. Se você valoriza investigações aprofundadas, narrativas respeitosas e histórias contadas com responsabilidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos documentários que já estamos preparando. Até o próximo caso.